Ok, vamos falar sobre gestão de projetos. Provavelmente os nomes cascata e ágil já apareceram por aí, né? Pensa neles como duas filosofias, duas formas completamente diferentes de tirar as coisas do papel. De um lado, um plano fixo, e do outro, uma adaptação constante. Hoje a gente vai desvendar exatamente o que isso significa e tentar descobrir qual é a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. A pergunta fundamental é essa, né? Como se constrói algo complexo? Pensa aí, um prédio, um aplicativo de celular, a organização de um evento gigante. O desafio é sempre o mesmo: como é que se transforma uma simples ideia em algo real? Especialmente quando tudo ao redor, bem, não para de mudar um segundo. E aqui está o centro de toda a questão. De um lado, tem aquela segurança de ter um plano fixo, sabe? Um caminho claro do ponto A até o ponto B. Só que do outro lado, tem a realidade, que muitas vezes é caótica. O mundo muda, as necessidades mudam, as prioridades viram de cabeça para baixo. É desse embate que nascem as duas grandes filosofias de gestão que a gente vai ver hoje. Mas, antes de colocar os dois métodos lado a lado, vamos dar um passo para trás e entender as peças desse quebra-cabeça. Existem três variáveis que todo projeto, sem exceção, precisa equilibrar. Olha só, esse é o famoso triângulo de ferro. Pode pensar que mas todo projeto mesmo é uma espécie de malabarismo com três pratos girando ao mesmo tempo. São os objetivos, o que exatamente a gente está construindo, o prazo, em quanto tempo isso tem que ficar pronto, e, claro, o orçamento, quanta grana a gente tem para gastar. A grande arte da gestão é manter esse triângulo em equilíbrio, porque se um lado mexe, os outros com certeza vão sentir. Vamos começar pelo método mais clássico, o cascata, ou, como se diz lá fora, o waterfall. Ele nasceu lá nos anos 60, com uma inspiração bem industrial e tinha um objetivo muito claro: trazer ordem e previsibilidade para projetos que eram, bem, gigantes e complexos. A lógica do cascata é exatamente o que o nome sugere. O projeto flui numa única direção, igual uma cachoeira. Uma fase tem que terminar completamente para a próxima poder começar. A ideia é planejar absolutamente tudo no início e depois seguir esse plano à risca. É um modelo perfeito para projetos onde o resultado final já é super conhecido e, mais importante, não vai mudar no meio do caminho. E essa é a jornada dele. Cada fase é uma caixinha que precisa ser fechada para abrir a próxima. Na iniciação, a ideia nasce. No planejamento, o mapa inteiro do tesouro é desenhado. Na execução, o pessoal põe a mão na massa. O monitoramento garante que ninguém está saindo da rota. E o encerramento é a entrega final, o grande momento. Todo projeto que se preze precisa de uma certidão de nascimento, certo? No método cascata, esse documento é o TAP, o termo de abertura do projeto. É aqui que tudo é definido: o que vai ser feito, por que vai ser feito e como o sucesso vai ser medido no final. É o grande contrato inicial que coloca todo mundo na mesma página. Aí, na fase de planejamento, entra em cena a EAP. Essa é a ferramenta que pega aquele objetivo gigante e quebra ele em um monte de tarefas pequenininhas e fáceis de gerenciar. É como olhar para a caixa de um quebra-cabeça de 5.000 peças e, a partir da imagem final, conseguir identificar cada uma das pecinhas necessárias para montar tudo. Mas e quando o plano não pode ser fixo? E se o mundo muda rápido demais para um mapa desenhado meses atrás? Bom, para responder a esse tipo de problema, nasceu a abordagem ágil. O ágil já parte de uma ideia completamente diferente, a de que é impossível saber tudo logo de cara. Por isso, em vez de lutar contra a mudança, a mentalidade ágil, digamos assim, abraça a mudança. O plano aqui não é um mapa rígido, mas sim uma bússola que vai se ajustando o tempo todo conforme o terreno muda. A palavra-chave aqui é iterativo. No universo ágil, o trabalho acontece em ciclos bem curtinhos, que a gente chama de iterações. A equipe constrói uma parte funcional do projeto, testa, aprende com aquilo e já usa esse aprendizado no próximo ciclo. É um processo de melhoria que não para nunca. E todo esse processo iterativo só funciona porque ele também é interativo. Ou seja, a colaboração é constante. A equipe, os gestores, o cliente, está todo mundo conversando o tempo inteiro. A comunicação aqui não é um evento marcado na agenda. Ela é um motor que faz o projeto andar. Certo. Agora que a gente já conhece os dois lados dessa moeda, vamos colocar os dois frente a frente para ver o que acontece. Cascata versus ágil no detalhe. A forma como eles encaram os mesmos desafios é radicalmente diferente. Dá uma olhada nisso. E aqui, as diferenças ficam gritantes. No cascata, o escopo é fechado, fixo.
No ágil, ele evolui. No cascata, o cronograma é um blocão de tempo. No ágil, são fatias pequenas, os tais time boxes. Mas a maior diferença para mim está aqui: a atitude em relação à mudança. Para o cascata, mudança é um risco a ser evitado. Para o ágil, é uma oportunidade de melhoria. Se a gente fosse desenhar, o cascata seria isso aqui. Uma linha reta, uma progressão linear, uma estrada de mão única. Cada etapa acontece em sequência, uma depois da outra, e tudo culmina numa única e grande entrega lá no final. O ágil, por outro lado, é um círculo, um ciclo. Se planeja um pouquinho, se constrói um pouquinho, se testa e se aprende. E aí, o ciclo recomeça, cada vez agregando mais valor e se adaptando com base no que foi aprendido de verdade. É uma construção que vai crescendo aos poucos de forma contínua. Então, a escolha é sempre essa? 8 ou 80? Ou um plano super rígido ou flexibilidade total? Bom, na prática, a resposta para isso é bem mais interessante. E essa frase do Ricardo Vargas, que é um grande especialista em projetos, resume tudo perfeitamente. A visão de hoje em dia é que cascata e ágil não são inimigos. São, na verdade, ferramentas diferentes dentro da mesma caixa. Elas podem e muitas vezes devem ser usadas juntas. Então, a questão final não é qual metodologia é a melhor, e sim qual é a mais adequada para o desafio que está na mesa. Para construir uma ponte, talvez o cascata seja o ideal, com todo o seu planejamento. Agora, para desenvolver um aplicativo novo, onde ninguém sabe direito o que o usuário vai querer, o ágil talvez seja a melhor aposta. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Neste mundo de hoje, com inovação acelerada e tanta incerteza, qual dessas mentalidades parece ser mais necessária? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o jeito como a gente vai construir o futuro. E aí? Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, revolucionou a forma como as empresas criam produtos e gerenciam projetos: as metodologias ágeis. Bora desmistificar o que isso realmente significa. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente entender o ágil, primeiro a gente precisa olhar para o jeito antigo de fazer as coisas. De um lado, tem os projetos tradicionais, um plano super rígido, uma entrega gigante só lá no final, e o cliente fica meio de fora, só esperando o resultado. Já no mundo ágil, a história é bem diferente. O processo é flexível, as entregas são pequenas e constantes, e o mais importante, o cliente é peça-chave, colaborando em cada etapa. Para essa diferença ficar super clara, vamos usar uma analogia bem do dia a dia. Pensa em construir uma casa. É aqui que o conflito entre as duas abordagens fica cristalino. No método tradicional, aquele que o pessoal chama de cascata, funciona assim: entregam a planta completa da casa, os construtores trabalham por, 6 meses, e quem comprou só vê o resultado quando está tudo 100% pronto. Não tem muito espaço para dar palpite no meio do caminho. É cruzar os dedos e torcer para que a planta estivesse perfeita. Agora, olha que genial a virada de chave do ágil. A equipe constrói um cômodo primeiro. Só um. A pessoa pode entrar, testar, sentir o espaço e falar: essa porta aqui não ficou legal, tá batendo na cama. A mudança é feita ali, na hora, de forma rápida e barata. O pulo do gato é que isso acontece antes de construir o resto da casa. É um ciclo de feedback que não para. Beleza. A gente já viu o como as coisas são diferentes, mas o mais importante é entender o porquê. Porque ágil não é só um processo, sabe? É uma mentalidade. E tudo gira em torno de uma palavrinha mágica: valor. A filosofia do ágil é bem direta. O objetivo principal não é necessariamente ser mais rápido. É sobre entregar o máximo de valor possível para o cliente, de forma contínua, em pequenos pedaços. Isso significa que cada passo, cada pequena entrega tem que ter um propósito bem claro e gerar algo de útil de verdade. E, gente, isso muda tudo. O projeto deixa de ser sobre seguir um plano à risca e passa a ser visto inteiramente através dos olhos de quem vai usar aquilo, seja um cliente lá fora ou um outro departamento da empresa. O foco total é resolver o problema de quem precisa. E essa mentalidade acaba trazendo benefícios para os dois lados da moeda, tanto para quem recebe o produto, quanto para a equipe que está lá botando a mão na massa. Vamos ver como isso funciona? Pensa só do ponto de vista do cliente. As vantagens são gigantescas. A pessoa participa diretamente do projeto, dá feedback o tempo todo, vê a coisa tomando forma. Com isso, ela pode customizar e ajustar o rumo do projeto à medida que ele evolui. O resultado? Muito menos surpresas desagradáveis no final e um produto que realmente atende ao que se precisa
porque foi construído com total transparência. Para ilustrar melhor como esse valor é entregue, tem outra analogia que é sensacional. Imagina que o objetivo é construir um meio de transporte. No método antigo, a equipe ia entregar primeiro uma roda, depois um chassi, partes que sozinhas não servem para nada, né? Já com o ágil, a primeira entrega é um patinete. Pode não ser um ônibus, mas já resolve o problema central, o transporte. É algo funcional e que já tem valor desde o primeiro dia. Com base no feedback de quem está usando o patinete, a próxima evolução é uma motocicleta. Opa! Agora, além do transporte, a gente adicionou velocidade. O produto está ganhando mais valor a cada etapa. E o processo continua. Depois vira um carro, que adiciona conforto, até finalmente chegar no ônibus com mais capacidade. Percebe? Cada etapa foi um produto completo e útil por si só. Isso é o que a gente chama de entrega de valor incremental. Agora, vamos virar a câmera e olhar para a equipe que está desenvolvendo. Porque aqui, gente, tem um dos maiores ganhos do ágil. Em projetos tradicionais, um erro pode até ser raro, mas quando acontece, é uma catástrofe. Custa uma fortuna para consertar porque é descoberto tarde demais. No ágil, errar faz parte do jogo, só que são errinhos pequenos, descobertos na hora, e por isso, muito mais baratos e fáceis de corrigir. E é por isso que as equipes que trabalham com ágil geralmente curtem muito. O trabalho em times menores e mais focados tende a aumentar a produtividade. Como os ciclos de trabalho são curtinhos, os custos e os prazos ficam bem mais previsíveis. A qualidade do produto melhora porque tem teste o tempo todo, o risco diminui e, no fim das contas, alinhar as expectativas com o cliente fica muito mais simples. Beleza, já entendemos a filosofia, o porquê da coisa toda. Agora bora dar uma espiadinha na sala de máquinas para ver rapidinho como isso tudo funciona na prática. O motor do ágil é este ciclo aqui, que se repete sem parar. Em vez de fazer cada etapa uma única vez, o processo todo, desde coletar os requisitos até testar, é repetido em ciclos curtos, que a gente chama de iterações. No final de cada ciclo, uma parte funcional do produto é entregue, o feedback é coletado e o processo todo recomeça, refinando e melhorando o produto a cada volta. E como se organiza esse fluxo todo? Uma das ferramentas mais visuais e eficazes é o quadro Kanban. Ele é basicamente dividido em colunas, a fazer, em progresso, em teste e feito. Cada tarefa é um cartãozinho que vai se movendo pelo quadro. Isso dá para todo mundo uma visão clara e transparente de como as coisas estão andando. É simples e genial. Então, a grande sacada aqui é a seguinte. O plano não é mais aquele documento sagrado escrito em pedra lá no começo do projeto. O planejamento é uma atividade que acontece o tempo todo. O plano evolui, ele se adapta e melhora a cada novo ciclo, a cada novo feedback. E para a gente fechar, um ponto super importante. O ágil é sobre fazer as coisas em pedaços pequenos e rápidos, mas é preciso ter muito cuidado para não se perder nos detalhes. É preciso enxergar o todo. Sabe qual é uma das maiores armadilhas do ágil? É justamente esta. As equipes ficam tão focadas em entregar as tarefas individuais, as pequenas caixinhas, que acabam esquecendo do objetivo final do projeto. Ter essa visão do sistema inteiro, garantir que as pecinhas se encaixem, é fundamental para entregar um produto final de qualidade. E para encerrar nossa análise, fica aí uma provocação. A gente viu que o ágil valoriza a flexibilidade, a entrega rápida de valor, mas parando para pensar, em que tipo de situação aquele método mais tradicional, mais lento, estável e previsível ainda poderia ser a escolha certa? Fica aí a pergunta para reflexão. Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que meio que virou de cabeça para baixo o jeito que o mundo moderno funciona, o ágil. Mas olha, para entender de verdade o que é isso, a gente precisa primeiro fazer uma viagem no tempo, sabe? Entender o mundo que viu essa ideia nascer. Pensa só, projetos sempre fizeram parte da nossa história. Desde coisas monumentais, tipo as pirâmides, que levaram décadas, até produtos digitais, como um aplicativo que hoje podem ficar prontos em semanas. Essa mudança brutal na velocidade e na escala acabou criando um problemão que, claro, precisava de uma solução totalmente revolucionária. Por séculos, a gestão de projetos foi evoluindo, ficando cada vez mais estruturada, mais previsível. Foi uma longa jornada, das pirâmides aos complexos gráficos gigantes. Vamos mergulhar um pouco nessa história para sacar qual era a base do gerenciamento que a gente chama de tradicional. Essa linha do tempo aqui mostra uma progressão bem clara, né? Da força bruta lá na Revolução Industrial, passando pela organização visual do gráfico de Gantt, até a formalização total com a criação do PMI. O objetivo, no fundo, era sempre o mesmo:
criar planos super detalhados, de longo prazo e depois executar tudo com perfeição. Esse era o padrão, o jeito certo de gerenciar qualquer projeto grande. Só que essa base, que parecia tão sólida, começou a rachar. A partir da segunda metade do século XX, o mundo simplesmente ligou o turbo, começou a mudar num ritmo alucinante. E os métodos antigos, bom, eles já não davam mais conta do recado. De repente, aqueles planos de 10, 20 anos viraram peça de museu. As economias mudavam de um jeito totalmente imprevisível. O chão debaixo desses planos super rígidos começou a tremer de verdade. E aí vieram os computadores pessoais. Com empresas como Apple e IBM botando um PC na casa e no escritório das pessoas, o ritmo da inovação explodiu. A todo momento surgiam novas necessidades, novas tecnologias. E para completar, a internet se popularizou e conectou tudo. Essa combinação de computadores potentes com uma rede global, nossa, foi a tempestade perfeita para uma mudança rápida e imprevisível. O jeito antigo de trabalhar simplesmente não funcionava mais. Era impossível passar 3 meses planejando um projeto de software de 2 anos, quando a tecnologia por trás de tudo mudava em questão de meses. Foi aí que, em 2001, aconteceu a virada. Um grupo de gerentes de projeto de software completamente frustrados se reuniu. Eles estavam vendo na pele como aquele estilo de gestão tradicional, super rígido, estava falhando com eles, com as equipes e principalmente com os clientes. E dessa reunião saiu um documento que foi quase uma declaração de independência. E é importante entender, não era um livro de regras, era uma declaração de valores. E o nome era Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software. Na essência, o manifesto propõe uma mudança de mentalidade, tudo construído sobre 4 valores fundamentais. Cada um deles é sobre uma troca, sobre priorizar uma nova forma de pensar. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro valor diz que indivíduos e as interações entre eles são mais importantes do que processos e ferramentas. A lógica é simples, né? Quem resolve problemas são as pessoas, conversando e colaborando, não as ferramentas. O segundo valor é direto ao ponto. Um software funcionando vale mais do que uma documentação gigante. A medida real do progresso é ter um produto que funciona, e não um monte de papel descrevendo o que ele deveria fazer. O terceiro valor transforma o cliente, que antes só pagava as contas, num parceiro de verdade. Colaborar com ele durante todo o projeto é muito mais importante do que ficar preso aos termos de um contrato assinado lá no início. E por último, o quarto valor, que talvez seja o que melhor define o nosso mundo. Responder a mudanças é mais valioso do que seguir um plano cego. Isso é, basicamente, abraçar a realidade de que as coisas mudam e a capacidade de se adaptar é mais importante do que seguir um plano que já ficou velho. Ok, mas como esses 4 valores viram ação de verdade? Eles são a base para 12 princípios. A gente não vai listar todos aqui, mas são eles que criam um ritmo, uma cadência clara de como um time ágil realmente opera no dia a dia. E esse ciclo de entregar valor rápido e com frequência, de colaborar todo dia, de aceitar as mudanças e de sempre parar para refletir e melhorar, esse ciclo é o motor do ágil. É sobre aprender e se adaptar o tempo todo, em tempo real. E aqui está o pulo do gato. Embora tenha nascido no mundo do software, o Manifesto Ágil é, na verdade, uma mentalidade. É uma filosofia para qualquer equipe ou organização que precisa lidar com um ambiente que muda sem parar. É um jeito de navegar na incerteza. E isso nos deixa com a pergunta final, que vale para todo mundo. O jeito como o nosso trabalho é feito. Ele é construído para seguir um plano à risca ou para responder às mudanças? Em um mundo que só continua acelerando, qual dessas abordagens foi realmente feita para durar? E aí? Hoje o nosso papo é sobre desenvolvimento Lean. É uma abordagem que, olha, nasceu lá nas fábricas de carros, mas que revolucionou o jeito que a gente cria tecnologia. A ideia é bem simples, na verdade. Focar no que realmente importa e cortar fora tudo aquilo que é só desperdício. Vamos nessa? Bom, para começar, uma pergunta que dói um pouco. Quanto tempo, dinheiro e energia já foram gastos em funcionalidades ou até em produtos inteiros que, no final das contas, ninguém usou? É uma situação bem frustrante, né? E é exatamente nesse ponto que a filosofia Lean entra para mudar o jogo. Essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a gente vê o modelo tradicional, um sistema todo complexo, cheio de engrenagens, que muitas vezes acaba produzindo mais entulho do que resultado de verdade. E do outro, o ideal do Lean,
Um processo limpo, direto ao ponto, focado em criar algo que tenha valor real. A sacada aqui não é trabalhar mais, é trabalhar de um jeito bem mais inteligente. Mas antes de a gente mergulhar nos detalhes de como fazer, é super importante entender o porquê. O Lean não é só uma modinha, sabe? É uma filosofia que já foi mais do que testada pelo tempo e as origens dela podem até surpreender. A história é fascinante. Tudo começou lá nos anos 80. E não foi numa startup do Vale do Silício, não. Foi na linha de montagem da Toyota. Eles estavam obcecados em eliminar qualquer pingo de desperdício na fabricação de carros. Era uma busca incansável por melhoria contínua, o famoso Kaizen. E essa ideia foi tão poderosa que, lá pelos anos 2000, o mundo do software pegou ela emprestada e adaptou. Hoje, ela é o motor por trás de muitas das empresas mais inovadoras que a gente conhece. Tá, mas como é que isso funciona na prática? A filosofia Lean se apoia em 7 princípios que são a base de tudo. Pensa neles como as regras do jogo para se trabalhar de forma mais inteligente. Vamos dar uma olhada em cada um? O primeiro e o mais importante de todos é eliminar o desperdício. No nosso mundo de software, o que é desperdício? É aquele código que ninguém usa, são aquelas reuniões que podiam ser um e-mail, é documentação que ninguém lê ou até o tempo de espera por uma aprovação. A regra é bem clara. Se não agrega valor direto para o cliente, é desperdício. Simples assim. Olha só que analogia genial para entender esse conceito. Uma fita amarrada num martelo é puro desperdício, não serve para nada. Mas essa mesmíssima fita num buquê de flores agrega valor, agrega beleza, cuidado. Ou seja, o que define se algo é valor ou não, não é o item em si, mas o contexto e, claro, a necessidade de quem vai usar. O segundo princípio é o de integrar a qualidade. Isso acaba com aquela ideia de que qualidade é uma coisa que a gente verifica só lá no final. Aqui, a qualidade é construída junto com o produto, passo a passo. É ter testes automatizados desde o começo, é fazer revisão de código o tempo todo, é garantir que cada pequena entrega esteja funcionando perfeitamente. A qualidade é responsabilidade de todo mundo o tempo todo. Em terceiro lugar, criar conhecimento. Cada projeto é uma baita oportunidade de aprender. Um processo Lean é desenhado para não deixar esse conhecimento se perder pelo caminho. Seja com retrospectivas, com documentação útil ou com conversas informais, o objetivo é um só: garantir que a equipe aprenda com os acertos e principalmente com os erros para evoluir sem parar. Este quarto princípio pode soar meio estranho de primeira, adiar compromissos, mas a lógica por trás dele é muito poderosa. Em vez de definir cada detalhe do projeto lá no início, quando se sabe muito pouco, as decisões importantes são tomadas o mais tarde possível. Por quê? Porque aí já se tem mais informação e feedback real do mercado. Isso dá uma flexibilidade gigante e diminui muito o risco de seguir por um caminho errado. E isso nos leva direto para o quinto princípio: entregar rápido. Mas se a gente adia decisões, como é que a gente aprende? Simples, entregando versões que funcionam do produto o mais rápido que der. A velocidade aqui não é sobre ter pressa, é sobre encurtar o tempo entre ter uma ideia e receber o feedback de quem usa. E esse feedback, claro, é a fonte de informação mais valiosa que existe. O sexto princípio coloca o foco no fator humano. É impossível ter um processo de alta performance sem uma equipe que se sinta engajada e respeitada. O Lean parte do princípio de que as melhores ideias e soluções vêm de pessoas que se sentem seguras, que são ouvidas e que têm autonomia para trabalhar. E por último, otimizar o todo. Pensa comigo. Não adianta nada ter uma equipe de desenvolvimento super veloz se o processo de aprovação de uma ideia leva semanas. O Lean exige uma visão do sistema completo, melhorando a cadeia de valor inteira, da primeira ideia até o produto na mão do cliente. Beleza, a teoria é ótima. Mas e na prática, como é que uma empresa ou uma equipe pode começar a aplicar o Lean? Existe um caminho bem prático, dividido em 3 passos essenciais. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é mudar a mentalidade, porque Lean é, antes de tudo, uma cultura. O segundo é ter um foco obsessivo no usuário, porque é ele e só ele quem define o que é valor. E o terceiro, que pode ser bem desafiador, é criar um ambiente seguro para errar. Isso mesmo, errar rápido e pequeno, porque é assim que se aprende mais depressa. E falando nesse foco no usuário, a gente chega no coração da metodologia Lean, que é este ciclo de feedback contínuo. É aqui que a mágica acontece, transformando quem usa o produto em verdadeiros parceiros de desenvolvimento. Essa jornada funciona assim. Primeiro, o cliente descobre o produto. Depois, ele valida e pensa: opa, isso aqui resolve um problema meu.
Se a experiência for muito boa, ele se engaja e começa a criar junto, dando ideias, sugestões, e aí a equipe constrói essas melhorias de volta no produto. E o ciclo recomeça, cada vez mais forte. É um motor de evolução constante que é alimentado pelo próprio cliente. Bom, chegando ao final do nosso papo, é fundamental reforçar a ideia mais importante disso tudo. O Lean é muito mais do que só um conjunto de ferramentas ou processos. Então, o ponto crucial é este. O objetivo final do Lean é a busca incessante pela melhoria contínua. É a ideia de ser um pouquinho melhor hoje do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. É um conceito que vem lá da sua origem japonesa, o Kaizen. Não é um destino onde se chega, mas sim uma jornada constante de aprimoramento. E para terminar, fica aqui uma provocação. Olhando para o seu trabalho, para os seus projetos, para a sua rotina, qual é a sua fita no martelo? Qual é aquele pequeno desperdício que pode ser eliminado hoje mesmo para gerar mais valor? Lembre-se, a jornada Lean sempre começa com um único passo. E aí? Hoje a gente vai desvendar um dos nomes mais famosos do mundo ágil, o Scrum. É aquela metodologia que promete uma coisa meio mágica, né? Fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Parece bom demais para ser verdade? Bom, vamos entender como isso funciona. Mas para começar, eu lanço uma pergunta que parece não ter nada a ver com o assunto. O que raios o rugby tem a ver com produtividade e trabalho em equipe? Pode parecer uma pergunta boba, mas acredite, é daí que vem toda a inspiração para essa história. Pois é, o nome Scrum vem de uma jogada específica do rugby. Sabe aquela cena? O time todo se junta, ombro com ombro, e avança como uma única força, empurrando a bola sem deixá-la cair? É uma metáfora visual muito poderosa, né? Um time se movendo junto, em perfeita sincronia, com um objetivo claríssimo. Foi exatamente essa imagem de unidade e força que o criador, Jeff Sutherland, quis trazer para o mundo do desenvolvimento de projetos. Ok, a metáfora do rugby é ótima, mas vamos sair do campo e voltar para o escritório. Afinal de contas, o que é o Scrum na prática? Qual é a definição oficial por trás do nome? Basicamente, o Scrum é o framework. Pensa nele como um esqueleto, um guia, que ajuda as equipes a criarem valor. E como? Através de soluções adaptativas para problemas que são, bem, complexos. E a palavra mais importante aqui é essa, adaptativas. O Scrum brilha justamente quando a gente não tem um mapa completo do caminho, quando o cenário muda o tempo todo. E para todo esse esqueleto funcionar, ele se apoia em dois pilares, duas ideias centrais. São elas que dão o verdadeiro sentido, o porquê por trás de cada passo do processo. Então, de um lado, a gente tem o empirismo. A ideia é simples, a gente aprende fazendo, vendo que funciona na prática. E do outro lado, o pensamento Lean, ou pensamento enxuto, que é todo sobre focar no que é essencial e cortar fora tudo que for desperdício. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles. Olha só, o empirismo em ação é basicamente o seguinte: em vez de criar um plano gigantesco de um ano e torcer para dar certo, as decisões são tomadas com base no que a gente está vendo agora. É tipo dirigir um carro numa estrada com neblina. A gente não vê o destino final, mas toma decisões com base nos próximos metros que consegue enxergar. Isso evita que a gente perca um tempão seguindo um palpite que, lá na frente, se mostra completamente errado. Já o pensamento Lean é sobre ser enxuto, é a arte de cortar a gordura. O foco é total e absoluto naquilo que é essencial para o resultado final. Qualquer reunião, qualquer processo, qualquer linha de código que não adiciona valor de verdade é considerado desperdício. E a ideia é eliminar isso sem dó. É isso que alimenta a tal da melhoria contínua. Certo. Agora que a gente entendeu a filosofia, vamos para o coração do Scrum, a equipe. Mas não é qualquer equipe. É uma equipe auto-organizada. E a inspiração para isso vem, claro, do rugby e, acredite se quiser, de robôs. Parece estranho, mas um dos conceitos aqui é o que chamam de pensamento de robô. A inspiração vem direto de como a inteligência artificial aprende. Sabe o tal do machine learning? A máquina não nasce sabendo tudo. Ela observa, tenta, erra, aprende e se ajusta. A ideia é que a equipe Scrum funcione exatamente da mesma forma. E esse ciclo de aprendizado é a chave de tudo. Olha só como funciona. Primeiro, a equipe observa o que está acontecendo. Depois, ela se orienta, ou seja, entende o contexto. A partir daí, ela decide o próximo passo. E, finalmente, ela age. E aí o ciclo recomeça. Observar, orientar, decidir, agir. É um loop constante de aprendizado e adaptação, igualzinho a uma IA.
Então, se a gente junta a força e a união do time de rugby com essa capacidade de aprendizado contínuo do pensamento de robô, a gente chega no conceito da equipe auto-organizada. Mas para essa mágica acontecer, a receita precisa de 3 ingredientes fundamentais. O primeiro ingrediente, e talvez o mais importante, é a autonomia. Isso significa que a equipe tem liberdade para tomar as próprias decisões sobre como fazer o trabalho. Ninguém precisa ficar pedindo bênção para o chefe a cada 5 minutos. Por quê? Porque isso elimina a burocracia, os gargalos e permite que o time se mova com velocidade de verdade. O segundo ingrediente tem um nome chique, autotranscendência. E calma, não é nada místico. É simplesmente a capacidade que o time desenvolve de se superar, de ir além dos próprios limites. Pensa assim, uma equipe que no começo não conseguia estimar o tempo de uma tarefa direito, depois de alguns ciclos fica craque nisso. Ela transcendeu uma limitação. É sobre alcançar metas que no início pareciam impossíveis. E para fechar a receita, a gente tem a fertilização cruzada. O nome já dá a dica, né? É sobre a troca constante de conhecimento e habilidades dentro da equipe. A ideia é que o especialista em uma área compartilhe o que sabe com os outros, e vice-versa. É como se as ideias de um fertilizassem o trabalho do outro, sabe? Isso torna o time Tail muito mais robusto e inteligente. Beleza, já entendemos a filosofia por trás e os ingredientes da equipe. Mas, e na prática? Como é o dia a dia disso tudo? Vamos passar o olho agora num resumo bem rápido de como o fluxo do Scrum funciona. Então, imagina o seguinte, tudo começa com uma lista gigante de tudo que precisa ser feito no projeto. Isso é o Product Backlog. Daí, a equipe se reúne e puxa um pedaço dessa lista para trabalhar por um período curto, geralmente de 1 a 4 semanas. Esse período focado é a famosa sprint. No final da sprint, eles se reúnem para mostrar o que foi feito de concreto, que é a Sprint Review. E logo depois, eles param para conversar sobre o que deu certo, o que deu errado e como podem melhorar para o próximo ciclo. Essa é a retrospectiva. E aí, o ciclo começa de novo. Pega mais um pedaço do backlog e vai. É um ritmo constante de entrega e aprendizado. E no fim das contas, a grande promessa do Scrum é exatamente essa. Como diz o subtítulo do livro que deu origem a tudo, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E o segredo aqui não é fazer as pessoas trabalharem como loucas, de jeito nenhum. É sobre focar energia de forma inteligente naquilo que realmente gera valor e, ao mesmo tempo, eliminar todo o resto que é só ruído e desperdício. E tudo isso leva a gente a uma reflexão, né? Quando a gente pensa nesse jeito de trabalhar, baseado em união, em aprendizado constante e principalmente em foco no que é essencial, a pergunta que fica no ar é: que tipo de problema complexo, que hoje parece impossível, poderia ser resolvido com uma abordagem como essa? Sabe o que um metrônomo, aquele que marca o tempo na música, e um projeto de sucesso têm em comum? Parece estranho, né? Mas ambos dependem de um ritmo constante. Hoje a gente vai entender direitinho como as 4 cerimônias do Scrum criam exatamente esse pulso, essa batida que impulsiona os times para frente. Vamos pensar um pouco. O que realmente faz um projeto não só andar, mas andar bem? Não são só as tarefas, as planilhas. O segredo está no ritmo, na cadência com que a equipe se move. E a resposta é essa aí. Um ritmo estável e previsível. No universo ágil, quem rege essa orquestra são as cerimônias do Scrum. Elas não são só reuniões, de jeito nenhum. Elas são a espinha dorsal que garante essa cadência, essa previsibilidade no trabalho. Então, vamos entrar nesse ritmo. É fundamental entender que essas 4 cerimônias não são eventos aleatórios jogados na agenda. Elas formam um ciclo, sabe? Um ciclo contínuo, todo interligado, que guia a equipe do começo ao fim de cada etapa. Então, o que são, afinal, essas cerimônias? Bom, são 4 encontros essenciais que dão a estrutura para cada ciclo de trabalho que a gente chama de sprint. E o objetivo principal é bem claro: permitir que o time pare, olhe o que foi feito e se adapte para o futuro. É um ciclo de aprender e melhorar constantemente. E tudo começa aqui, com a primeira cerimônia, o planejamento. É nesse momento que a equipe se junta para definir o rumo, para decidir exatamente o que vai ser construído em seguida. A Sprint Planning é uma reunião de pura colaboração. O time todo olha para aquela lista gigante de tarefas, o Product Backlog, e define um objetivo claro para o próximo ciclo. A partir daí, eles selecionam as tarefas que vão ajudar a alcançar essa meta. Simples assim.
E essa reunião, no fundo, se resume a responder 3 perguntas essenciais. Primeiro, por que a gente está fazendo isso? Qual o valor? Segundo, o que exatamente a gente consegue entregar? E terceiro, como é que a gente vai se organizar para fazer esse trabalho acontecer? Meta, trabalho e plano. Beleza, plano traçado, o sprint começou. E agora? Para manter o ritmo e a direção no dia a dia, a gente entra na cerimônia que é o pulso diário do projeto. Uma reunião super rápida que mantém todo mundo na mesma página. A Daily Scrum é exatamente isso. Uma reunião diária e curtinha, o ideal é não passar de 15 minutos. O foco aqui não é resolver problemas complexos, não, é sincronizar o time e traçar um plano de ação para as próximas 24 horas. E para isso, cada membro do time responde a 3 perguntas bem diretas. O que eu fiz ontem que ajudou o time a avançar? O que eu vou fazer hoje para continuar ajudando? E, o mais importante de tudo, tem alguma coisa me atrapalhando? Algum impedimento bloqueando o meu caminho? Isso é genial, porque traz uma transparência total e joga os problemas na mesa rapidinho. Ok, o tempo de trabalho passou e chegamos ao fim do sprint. Agora é a hora de inspecionar o resultado. De verdade, é hora de revisar o produto que foi construído. A Sprint Review tem foco total no produto. 100%. A equipe mostra o que foi finalizado para os interessados, os stakeholders, para coletar feedback e ver se aquilo que foi entregue realmente tem valor. E no final das contas, tudo nessa reunião gira em torno dessa pergunta fundamental. Não é sobre achar culpados ou dar desculpas, é sobre avaliar de forma objetiva. O que a gente construiu era o que o cliente realmente precisava? Construímos a coisa certa? Logo depois de olhar para o produto, a última cerimônia do ciclo muda o foco completamente. A gente sai do o que foi construído e mergulha no como a equipe trabalhou para chegar lá. A Sprint Retrospective é um momento de autoavaliação, de reflexão interna. É uma reunião segura só para o time, para discutir a dinâmica, a comunicação, as ferramentas, o fluxo de trabalho. O objetivo é sair de lá com um plano de ação para melhorar no próximo ciclo. E é essa pergunta que faz toda a diferença. Se na review o foco era o produto, na retrospectiva o foco é o processo e a colaboração do time. A questão aqui é, a nossa forma de trabalhar foi a melhor possível? Trabalhamos do jeito certo? Olha, e essa comparação aqui é ouro, viu? Porque é um ponto que confunde muita gente. A review é sobre o quê? E é mais aberta, envolve mais gente. A retrospectiva é sobre o como, e é um papo fechado, só do time. Uma inspeciona o trabalho, a outra melhora a equipe. Simples, né? Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça, porque essas 4 cerimônias não são eventos isolados. Elas formam um ciclo poderoso de feedback e melhoria contínua. Tudo começa lá no planejamento, quando a equipe decide o que vai ser feito, puxando as tarefas daquela lista principal de desejos. Aí veio o período de trabalho, a mão na massa do sprint, sempre guiado por aquelas verificações diárias para manter todo mundo alinhado. E, no finalzinho do ciclo, vem os 2 momentos cruciais de inspeção. A review, para avaliar o produto, o quê, e a retrospectiva, para avaliar o processo, o como. E aqui está a mágica do Scrum. Os aprendizados, tanto sobre o produto quanto sobre o processo, não ficam perdidos. Eles viram um insumo direto para o planejamento do próximo ciclo. Isso faz com que cada sprint seja um pouquinho mais inteligente e eficaz que o anterior. E o mais legal é que essa lógica vai muito além do desenvolvimento de software. Dá para aplicar em quase tudo. Imagina usar isso para estudar. Cada semana pode ser um sprint. A gente planeja o que estudar, estuda, revisa o trabalho e depois reflete se o método de estudo foi bom. É um modelo mental para melhorar sempre. E para a gente fechar, fica essa provocação. Pensa nesse ciclo. Planejar, fazer, inspecionar e adaptar. Como é que essa batida constante, esse ritmo, poderia transformar a maneira de abordar qualquer objetivo, seja no trabalho ou na vida pessoal? A resposta para isso? Bom, ela pode ser o começo de uma grande mudança. Olá! Hoje a gente vai direto ao coração do Scrum para desvendar os componentes que fazem ele ser uma ferramenta tão poderosa no desenvolvimento de produtos. A resposta está toda num framework construído em volta de uma ideia central, uma pulsação que dita o ritmo de todo o trabalho. E é esse ritmo que permite que as equipes entreguem valor de um jeito consistente e bem rápido. Então, vamos mergulhar nisso, começando pelo elemento mais fundamental de todos, que dá nome a esse ritmo, a sprint. Pensa na sprint como se fosse uma bolha de foco total. É um período de tempo fechado, de 2 a 4 semanas mais ou menos, em que o time se dedica a um único objetivo. Durante esse tempo, as prioridades não mudam, o que protege a equipe de distrações. É dentro dessa bolha
que as ideias viram algo de valor, algo real e palpável para o cliente. Agora que a gente já entendeu o quando do trabalho, vamos olhar para o quê. Quais são as ferramentas, ou como o Scrum chama, os artefatos que guiam todo o processo? São 3 artefatos principais: o Product Backlog, o Sprint Backlog e o Incremento. Juntos, eles são tipo um mapa compartilhado, que garante que todo mundo no time, e até fora dele, saiba exatamente o que está sendo construído, por quê e como. E olha, entender a diferença aqui é crucial. O Product Backlog é como se fosse o cardápio completo de um restaurante, com tudo que poderia ser feito. Já o Sprint Backlog é o pedido de uma mesa, sabe? Um conjunto de itens daquele cardápio que a equipe se comprometeu a entregar naquela sprint. Um é a visão do todo, o outro é o plano de ação para agora. E o que sai de todo esse trabalho? O incremento. Essa é a fatia do produto que está pronta, funcionando e que já pode ser usada no final de cada sprint. Ele é a soma de todos os itens que foram concluídos e, o mais importante, ele vai se somando ao valor de tudo que já foi feito antes, construindo o produto aos poucos. Bom, a gente já entendeu o quando e o quê, mas, afinal, quem é que faz o trabalho acontecer de verdade? O Scrum define uma unidade chamada Team Scrum. E dentro desse time, existem 3 papéis bem diferentes, cada um com suas responsabilidades, mas todos trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Vamos ver o que cada um faz. Os desenvolvedores são o motor do time. Eles são os especialistas, a galera que bota a mão na massa. Programadores, testadores, designers, todo mundo que tem as habilidades para transformar os itens do backlog em um incremento funcionando e de qualidade. Eles mesmos se organizam e são responsáveis por como o trabalho é feito. O Product Owner, ou PO, é o guardião do valor. Essa pessoa é a ponte entre os interessados no produto e o time. A responsabilidade dela é definir o que precisa ser construído e em qual ordem, para garantir que o trabalho da equipe esteja sempre gerando o máximo de valor para o negócio e para o cliente. Agora a gente chega num papel que muitas vezes é mal interpretado, mas que é vital para o sucesso do Scrum. Essa citação aqui na tela resume perfeitamente quem é o Scrum Master. E essa comparação deixa tudo bem claro, né? O Scrum Master não é um gerente tradicional que distribui tarefas e cobra o time. Pelo contrário, ele é um líder servidor, um coach. A função dele é tirar os obstáculos da frente, facilitar as conversas e garantir que o time tenha tudo o que precisa para ser o mais eficiente possível. O foco principal dele é a saúde do processo e a produtividade da equipe. Ele protege o time de interferências, ensina as práticas do Scrum e atua como um facilitador, garantindo que o caminho esteja livre para os desenvolvedores se concentrarem no que fazem de melhor, construir um produto excelente. Certo. Então, como é que esses papéis e artefatos se juntam na prática? Como eles viram uma unidade coesa e que entrega resultados de verdade? A resposta começa pelo tamanho. O time Scrum é pequeno de propósito, geralmente com 10 pessoas ou menos. E por quê? Simples, a comunicação fica muito mais eficiente e as decisões saem mais rápido. A complexidade aumenta muito quando tem gente demais, e o Scrum busca justamente a simplicidade e a agilidade. Esses times pequenos são definidos por 3 características principais. Eles são multifuncionais, ou seja, têm todas as competências ali dentro para fazer o trabalho do começo ao fim, sem depender de gente de fora. São autogerenciáveis, decidindo por conta própria quem faz o quê, quando e como. E são focados, trabalhando num único objetivo por vez. Essa combinação cria um sentimento muito forte de autonomia e responsabilidade. A grande sacada aqui é a sinergia entre tudo isso. É como uma dança bem coreografada, sabe? Os artefatos definem o trabalho, os papéis executam esse trabalho e as sprints dão o ritmo, o coração que pulsa e move todo o ciclo de entrega de valor contínuo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Agora que a gente viu as peças do quebra-cabeça do Scrum, vale a pena olhar para os nossos próprios times. Qual é a maior barreira que impede um time de ser realmente ágil? Será a falta de um papel claro, artefatos que não são transparentes, ou talvez a falta de um ritmo consistente? Entender o coração do Scrum é o primeiro passo para conseguir diagnosticar e resolver esses problemas. Ok, vamos lá. Como é que se pega uma ideia gigante, daquelas que podem mudar o jogo, e descobre se ela funciona de verdade? E mais importante, sem gastar meses ou rios de dinheiro? Bom, hoje a gente vai mergulhar num método que promete fazer exatamente isso. Olha, toda equipe que tenta criar algo novo já passou por isso, né? A incerteza, o risco, o tempo enorme de desenvolvimento. É o grande dilema da inovação. Mas e se fosse possível apertar um botão de avançar? Comprimir meses de debate e desenvolvimento em uma única semana de trabalho? Parece bom demais para ser verdade, né?
É exatamente essa a proposta do Google Design Sprint. Dá para pensar nele como um modelo expresso de inovação. É uma metodologia super ágil, super concentrada, feita para encontrar oportunidades e validar soluções de produtos assim, num piscar de olhos. Então, como é que essa mágica toda funciona na prática? O processo é muito bem estruturado, dividido em 5 dias, e cada dia tem um foco bem claro. Vamos dar uma olhada em como essa semana se desenrola. A estrutura é o segredo da velocidade. Pensa na semana como uma jornada. Começa na segunda-feira com a equipe toda alinhada para entender o problema a fundo, entender o usuário. Na terça, a criatividade explode. É o dia de gerar um monte de soluções sem julgamento. Quarta-feira é o ponto de virada. É quando as melhores ideias são escolhidas e as outras, bom, ficam pelo caminho. Na quinta, a equipe foca em construir um protótipo, rápido, mas realista o suficiente para parecer de verdade. E tudo isso leva para sexta-feira, o momento da verdade. O protótipo é testado com usuários reais para ter aquele feedback honesto, direto ao ponto. Em 5 dias, a equipe vai do problema à solução testada. É impressionante. Agora, a teoria é uma coisa, mas é na prática que a gente aprende de verdade. E para isso, vamos analisar um dos exemplos mais famosos de um design sprint em ação, o desenvolvimento do Google Glass. Pensa só, começo da década de 2010. O smartphone era o rei absoluto. A equipe do Google se fez aquela pergunta de $1 milhão. Qual vai ser a próxima grande revolução? O que poderia substituir o aparelho que todo mundo tinha no bolso? Foi essa a grande questão que deu o pontapé inicial no sprint. As ideias eram muitas, viu? De relógios inteligentes a tablets diferentes. Mas depois da ideação e da decisão do sprint, uma ideia se destacou pela ousadia. E se as informações aparecessem direto no nosso campo de visão, através de um óculos? A escolha foi feita. Era uma aposta alta. E não é que no final daquela semana a equipe já tinha um protótipo funcional em mãos? Os primeiros testes, feitos ali dentro mesmo, foram muito promissores. O conceito parecia que ia dar certo. Super animados com os resultados, eles decidiram dar o próximo passo. Um teste maior, com um grupo seleto de usuários pioneiros. E esse próximo passo veio com um preço salgado. Os primeiros testadores, que eles chamaram de Explorers, precisavam comprar o dispositivo por $1.500. Isso mostra o nível de confiança e de investimento que aquele sprint inicial gerou. Mas quem acompanha o mundo da tecnologia sabe que o Google Glass não decolou como produto de consumo, né? Então, o que aconteceu? É aqui que a história fica realmente interessante e revela o verdadeiro poder do design sprint. Quando o Glass saiu do ambiente controlado do laboratório e foi para o mundo real, os problemas começaram a aparecer. Muitos usuários reclamaram de mal-estar, de enjoo com uso prolongado. E o mais grave, surgiram críticas enormes sobre privacidade. A ideia de ter pessoas filmando tudo ao redor, sem um aviso claro, gerou uma reação bem negativa e bem forte. Diante desses problemas todos, o produto acabou sendo retirado do mercado de consumo. E isso nos leva à pergunta central. Se o produto final falhou, quer dizer que o processo todo, o design sprint, também falhou? E a resposta é um sonoro não. Na verdade, o processo funcionou exatamente como deveria. Ele cumpriu a missão principal: testar uma ideia arriscadíssima e descobrir muito rápido que ela não era viável para o mercado de massa naquele momento. Então, o ponto crucial é este aqui. O valor do sprint não estava em garantir o sucesso do produto, mas sim em acelerar o aprendizado. A equipe do Google descobriu, em pouquíssimo tempo, falhas fundamentais que poderiam ter levado meses, talvez até anos, para serem identificadas num ciclo de desenvolvimento tradicional. Imagina a economia de tempo e de recursos. Ok, então fica claro que é uma ferramenta poderosa. Mas será que ela serve para qualquer situação? Vamos dar uma olhada nas condições ideais para se aplicar um design sprint. Olha só que interessante que essa tabela mostra. É uma relação de causa e efeito. Os benefícios que estão ali na esquerda, eles não vêm de graça, sabe? Eles dependem diretamente dos requisitos da direita. Para conseguir velocidade, por exemplo, é indispensável ter uma equipe dedicada e sem burocracia. Não dá para andar rápido se as pessoas estão em 10 projetos ao mesmo tempo, ou se cada passo precisa de 1000 aprovações. Para reduzir o risco de verdade, o requisito é engajamento total. E para garantir o foco no usuário, a equipe tem que ser multidisciplinar, juntando as visões de design, engenharia e negócios na mesma mesa. Um benefício está diretamente amarrado a um requisito. E aqui um ponto importante para não confundir as coisas.
Um Google Design Sprint é bem diferente de um sprint do Scrum, que muita gente no mundo do desenvolvimento conhece. Enquanto o Scrum organiza o trabalho contínuo em ciclos, geralmente de 2 a 8 semanas, o Design Sprint tem um propósito muito específico: projetar e testar uma única solução para um problema grande. E isso em apenas 5 dias. É uma ferramenta de validação, não de desenvolvimento contínuo. E isso nos leva à reflexão final. O caso do Google Glass mostra de forma brilhante que aprender rápido é muito mais valioso do que acertar de primeira. A verdadeira inovação talvez não seja evitar o fracasso, mas torná-lo rápido, barato e cheio de aprendizados. Então, fica a pergunta no ar. Qual é aquele grande desafio, aquela ideia arriscada que poderia ser testada na sua equipe, na sua empresa, em apenas uma semana? Pensa nisso. Quando a gente fala em metodologia ágil, o que vem à cabeça, quase sempre é desenvolvimento de software, programação. Mas e se os mesmos princípios por trás daquele aplicativo super popular pudessem organizar, sei lá, uma oficina mecânica, ou até mesmo uma equipe de RH? Pois é, vamos descobrir como isso funciona na prática. Sabe aquela sensação de que a lista de tarefas nunca acaba? É um mar de coisas para fazer, as prioridades mudam o tempo todo e no fim do dia a impressão é de que nada realmente andou? Se isso soa familiar, é porque é um problema bem comum. E é exatamente esse caos que a gente vai começar a botar em ordem hoje. E a solução para isso pode começar com uma ideia japonesa bem simples, chamada Kanban. Pensa nele como um sistema visual de gestão. Um quadro, sabe? Onde a gente consegue ver todo o fluxo de trabalho, identificar onde as coisas estão agarrando e manter todo mundo alinhado. Essa é a base de tudo que vamos explorar a seguir. Então, bora lá! Vamos mergulhar em como essa ferramenta visual pode ser adaptada para cenários que a gente nem imagina. Vamos analisar 3 modelos bem diferentes que mostram a incrível flexibilidade do pensamento ágil, muito, mas muito além do mundo da tecnologia. E o nosso primeiro exemplo vem de um lugar talvez um pouco inesperado, um departamento de recursos humanos, lidando com aquele desafio constante que é o recrutamento. Pensa só na complexidade. Para cada vaga tem dezenas de candidatos, contatos, entrevistas, triagens. É uma verdadeira avalanche de informação. Sem um sistema bem definido, é muito, mas muito fácil se perder e deixar ótimas oportunidades escaparem pelo caminho. E o que essa equipe fez? Adaptou o Kanban de um jeito bem inteligente. Em vez de todo mundo fazer de tudo um pouco ao mesmo tempo, a energia da equipe inteira se concentra em uma fase do processo a cada dia. Então, por exemplo, segunda-feira é dia de busca, foco total em encontrar candidatos. Terça, a energia se volta para a triagem. Quarta, para as propostas. Isso cria um ritmo, sabe? Reduz aquela troca de contexto que acaba com a produtividade e garante que cada etapa receba a atenção que merece. Ok, agora vamos sair completamente do escritório e ir para um ambiente totalmente diferente para ver como esses mesmos princípios se aplicam. Bem-vindos a uma oficina mecânica. Aqui, a perspectiva muda. Dá uma olhada no quadro. As colunas não são mais dias da semana, mas sim estágios do serviço. Diagnóstico, aguardando aprovação, em serviço e concluído. E os cartões não são tarefas, são os próprios carros. E é aqui que o poder do sistema fica evidente. O gerente da oficina olha para o quadro e vê na hora. Nossa, temos muitos carros parados na coluna aguardando aprovação. Isso é um gargalo. Com essa informação visual, ele pode agir na hora, direcionando alguém da equipe para ligar para os clientes e fazer o trabalho fluir de novo. Então, esse é o ponto crucial. No modelo do RH, os cartões eram tarefas a serem feitas. Já na oficina mecânica, os cartões representam os itens, os carros, que estão passando pelo processo. É a mesma ferramenta, com 2 aplicações totalmente diferentes, mas perfeitamente adaptadas à necessidade de cada equipe. Beleza, já vimos tarefas e itens. Para o nosso terceiro modelo, vamos dar mais uma reviravolta no conceito. Vamos ver como uma equipe de vendas pode usar essa mesma abordagem visual. E aqui a flexibilidade vai ainda mais longe. Num quadro de vendas, um cartão pode representar um cliente, se movendo pelas fases de prospecção, proposta e fechamento. Ou, numa outra abordagem, o cartão pode representar o próprio vendedor. Ao visualizar onde cada vendedor está concentrando seu tempo, um gerente consegue perceber um desequilíbrio na hora. Como nesse gráfico aqui, por exemplo. Talvez a equipe esteja gastando 70% do tempo na prospecção e só 10% fechando negócios. O quadro visual torna esse tipo de problema impossível de ignorar.
o que permite um reajuste rápido da estratégia. Esses exemplos são ótimos, mas o que realmente faz com que eles funcionem na prática? Bom, existem 3 condições fundamentais para o sucesso desses sistemas, não importa se o trabalho é desenvolver software ou consertar carros. A primeira chave é crucial. O nome é ágil por um motivo, certo? Se cada pequena decisão precisa passar por 3 níveis de aprovação, o processo trava, a agilidade morre na burocracia. O sistema precisa ser rápido e fluido. Em segundo lugar, a equipe que está ali na linha de frente precisa de poder para tomar decisões. Se apenas uma pessoa aprova tudo, essa pessoa se torna o gargalo. A ideia é justamente distribuir a responsabilidade para que o trabalho flua sem parar. E, finalmente, a terceira chave, que amarra tudo. Não adianta nada dar autonomia para as pessoas se elas não souberem o que fazer com ela. A equipe precisa ser treinada no processo, precisa entender as metas e saber como usar essa liberdade para, de fato, alcançar os resultados esperados. E essa frase resume perfeitamente o equilíbrio necessário. É preciso encontrar aquele ponto ideal entre dar liberdade à equipe e garantir que todos saibam como usar essa liberdade de forma produtiva. É essa combinação de estrutura e flexibilidade que faz a mágica acontecer. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Depois de ver esses exemplos, vale a pena pensar um pouco sobre o nosso próprio fluxo de trabalho. Onde é que as coisas ficam presas? Onde o progresso para? Talvez uma simples abordagem visual seja exatamente o que falta para transformar o caos em clareza e destravar o verdadeiro potencial da equipe. Alguma vez já bateu aquela curiosidade de saber como uma ideia, assim, meio vaga, vira um aplicativo que a gente usa todo dia? Pois é, hoje vamos mergulhar de cabeça nesse processo usando o Scrum. A gente vai ver o passo a passo de como uma necessidade humana se transforma num produto que funciona, num produto que tem valor. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Porque, olha, um produto de sucesso não começa com a primeira linha de código, não. Ele nasce muito antes, lá na origem, numa necessidade real de alguém. E entender essa necessidade, isso é bem mais profundo do que só fazer uma lista de tarefas. E a resposta, claro, está toda no usuário. Tudo, absolutamente tudo num projeto bem-sucedido começa com um entendimento profundo de quem vai usar o produto no final. São as dores, os desejos dessas pessoas que se tornam a matéria-prima do que a gente chama de Product Backlog. Essa frase aqui é a chave para tudo. Um produto que funciona de verdade precisa fazer uma de 3 coisas. Ou ele alivia uma dor, ou ele realiza um desejo, ou ele desperta um sentimento bom. É por isso mesmo que a gente precisa mergulhar de cabeça na jornada de quem vai usar a nossa solução. E aqui tem um detalhe que, nossa, muita equipe esquece. Quem usa não é sempre quem paga. Pensa no jogo de criança. A criança é quem joga, é a usuária e a experiência dela é a prioridade máxima. Só que quem bota a mão no bolso é o pai. O produto tem que agradar os dois, claro, mas é a necessidade da criança, do usuário, que tem que guiar cada decisão de desenvolvimento. Tá. Então, como é que a gente pega essa ideia abstrata do usuário e transforma em algo concreto, palpável para o time? A resposta está na criação de personas. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Uma persona não é uma pessoa de verdade que existe de carne e osso. Pensa nela como um arquétipo, um personagem que representa um grupo inteiro de usuários. Ela serve como uma espécie de bússola para o time, sabe? Para garantir que todo mundo esteja construindo para a mesma pessoa com as mesmas necessidades em mente. E isso leva a gente para um ponto que é fundamental. Saber idade, gênero, onde a pessoa mora, isso é só a pontinha do iceberg. O ouro mesmo está no que a gente não vê de cara. As metas, as motivações e principalmente as frustrações daquela persona. É aí que a mágica acontece. E para a gente conseguir fundo para cavar esses insights, os times usam uma ferramenta fantástica chamada mapa de empatia. É com ele que a gente para de supor, de achar e começa a entrar de verdade na cabeça de quem vai usar o produto. O primeiro passo é entender o mundo interno da persona. O que tira o sono dela à noite? Quais são os maiores sonhos? Vamos imaginar que a gente está criando um aplicativo de finanças. As preocupações talvez sejam as dívidas e as aspirações, sei lá, comprar a casa própria. Isso já dá todo o contexto emocional para o nosso produto. Depois, a gente olha para fora. O que o ambiente em volta dela está dizendo, que tipo de conselhos amigos dão, quais produtos aqueles influenciadores que ela segue estão usando. Tudo isso, todas essas influências externas, acabam moldando a percepção e as expectativas dela.
E por último, a gente observa o que ela de fato faz e fala. Qual é a atitude dela em público? Como ela se comporta no dia a dia? Muitas vezes, existe um abismo enorme entre o que alguém sente por dentro e o que demonstra por fora. E olha, descobrir essa diferença, isso vale ouro para o desenvolvimento de um produto. Certo? Agora que a nossa persona está ganhando vida, a gente está pronto para o próximo passo, que é crucial: mapear como essa pessoa interage com o mundo para conseguir o que ela quer. O mapa da jornada do usuário é exatamente isso que o nome diz, uma história contada de forma visual. Ele mostra pra gente, passo a passo, o que a pessoa faz, o que ela pensa e o que ela sente, enquanto tenta completar uma tarefa importante para ela. E mapear essa jornada é fundamental. É nesse processo que a gente identifica os pontos de dor, sabe? Aqueles momentos de frustração, onde o processo atual simplesmente não ajuda. Mas o mais importante é que cada ponto de dor é, na verdade, uma oportunidade. Uma chance para o nosso produto brilhar, resolver aquele problema e entregar valor de verdade. É assim que necessidades viram funcionalidades. Beleza, a gente já identificou as necessidades, as oportunidades na jornada do usuário, mas agora temos um novo desafio. Como é que a gente organiza todo esse trabalho que precisa ser feito? Como garantir que o time consiga executar tudo de um jeito claro e eficiente? Para muita gente, a resposta é Kanban. É uma metodologia que nasceu lá nas fábricas da Toyota e que é, assim, incrivelmente poderosa por ser tão simples. O objetivo principal é tornar o trabalho visível para todo mundo da equipe, acabar com aquela dúvida de quem está fazendo o quê ou onde é que o trabalho está travado. Na sua forma mais básica, um quadro Kanban tem só 3 colunas: a fazer, em andamento e feito. As tarefas simplesmente fluem da esquerda para a direita. É claro que os quadros podem ficar mais complexos, mas só essa estrutura visual super simples já é muito eficaz para organizar o caos. E o poder disso é imenso. Quando o trabalho está ali, visível, o time ganha autonomia para puxar a próxima tarefa sem precisar de alguém mandando. A priorização fica mais fácil, porque todo mundo consegue ver o que é mais importante. O resultado? Um fluxo de trabalho muito mais suave e uma produtividade que decola. Chegou a hora da verdade. Agora a gente vai juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Vamos ver como a persona, a jornada do usuário e o Kanban se encaixam como uma luva dentro do processo Scrum. E é aqui que tudo se conecta. Vamos seguir o fluxo, olha só. Tudo começa com as personas e as jornadas delas. As descobertas que a gente faz ali viram os itens que entram no Product Backlog. Daí, no Sprint Planning, o time escolhe as tarefas mais importantes desse backlog e cria o Sprint Backlog. Esse trabalho do dia a dia é gerenciado num quadro Kanban para todo mundo ver o progresso. E no final do ciclo, o resultado é o incremento do produto, uma nova versão funcional que entrega valor para o usuário. É um ciclo que não para, de aprendizado e entrega. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a essência do Scrum. Não é só um conjunto de regras, sabe? É um sistema vivo que começa com a empatia por uma necessidade humana e termina com a entrega de uma solução real, palpável e valiosa, ciclo após ciclo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Com essas ferramentas em mãos, qual o problema, qual dor, qual o desejo de um usuário pode ser o ponto de partida para o próximo grande projeto? A resposta, com certeza, está lá fora, só esperando para ser descoberta. Hoje, a gente vai mergulhar numa transformação que está literalmente mudando o jogo na gestão do ativo mais valioso de qualquer empresa: as pessoas. Estamos falando do RH ágil. E essa é uma evolução não só interessante, mas necessária. Bora entender por quê. Vamos ser sinceros, por muito tempo, quando se pensava em RH, a imagem que vinha na cabeça era de um departamento cheio de papelada, processos lentos e muita burocracia, não é? Pois é, e se essa visão estiver completamente ultrapassada? Chegou a hora de a gente desafiar essa ideia de vez. Para a gente entender para onde o RH está indo, é fundamental dar uma olhadinha no retrovisor. A área de recursos humanos já percorreu um longo caminho, e cada fase dessa jornada preparou o terreno para o que a gente vive hoje. Essa jornada começa lá atrás com o RH 1.0, que era basicamente o departamento pessoal, focado no administrativo, pagamento, documento. Depois veio o 2.0, que trouxe a gestão por métricas. O 3.0 começou a olhar mais para as pessoas, sabe? Pesquisa de clima, treinamento. O 4.0 já mergulhou no digital, no desenvolvimento de líderes. E agora a gente chega no RH 5.0, que é uma virada de chave cultural completa, onde empoderamento, diversidade e, claro, agilidade são as estrelas do show.
E é exatamente nesse cenário do RH 5.0 que o RH ágil entra em cena. Mas atenção, o ponto mais importante aqui é entender que não estamos falando só de aplicar uma nova ferramenta ou um novo processo. Estamos falando de adotar uma mentalidade completamente diferente. Então, o que isso quer dizer na prática? O RH ágil pega aqueles princípios de adaptabilidade e colaboração que nasceram lá no mundo do desenvolvimento de software e os aplica no coração da empresa, a cultura. O foco passa a ser total inflexibilidade para se adaptar rápido, colaboração para inovar de verdade e autonomia para engajar as pessoas. Agora vamos colocar essas duas mentalidades, a tradicional e a ágil, lado a lado. É aqui que a gente percebe o tamanho do abismo entre elas. A comparação deixa muito clara a profundidade dessa mudança. De um lado, no modelo tradicional, temos a hierarquia rígida, o comando e controle. A informação é poder, então ela é guardada a 7 chaves. Já no modelo ágil, a gente troca essa pirâmide por redes de colaboração. A transparência não é um risco, é a base da confiança. E confiança gera velocidade. Essa aqui é uma das viradas de chave mais poderosas. O RH tradicional se preocupava em gerenciar e reter talentos, muitas vezes usando recompensas externas como bônus. É a famosa tática da cenoura. O RH ágil muda completamente o foco. A ideia é inspirar e engajar, conectando as pessoas a uma motivação que vem de dentro, a um propósito maior. E claro, tudo isso muda a forma como o trabalho é feito. Adeus aquelas descrições de cargos super rígidas e focadas em tarefas. Olá para papéis mais flexíveis e adaptáveis. O objetivo não é mais que a pessoa cumpra uma obrigação, mas sim despertar nela o desejo genuíno de contribuir para um objetivo em comum. Certo, a gente já entendeu a teoria, a diferença de mentalidade, mas na prática, por que essa mudança toda realmente importa? Vamos dar uma olhada nos resultados concretos que a agilidade pode trazer para o negócio e para as pessoas. A gente pode resumir os grandes ganhos em 5 razões principais para uma empresa se tornar mais ágil. Primeiro, a motivação dispara. Quando as pessoas têm mais autonomia, elas se engajam mais. Isso leva ao segundo ponto, a redução de riscos. Com ciclos curtos de trabalho, é muito mais fácil corrigir a rota no meio do caminho, o que é essencial para acompanhar o ritmo maluco da tecnologia. Ao mesmo tempo, a colaboração e a cocriação aumentam a eficiência e, consequentemente, diminuem custos. E qual o resultado final de tudo isso? Simples, pessoas mais engajadas e motivadas entregam resultados muito melhores. Ok, a ideia é ótima, convenceu. Mas e agora? Por onde começar? Parece um projeto gigantesco e intimidador, né? Mas calma, a boa notícia é que a transição não precisa ser um Big Bang. Existem passos bem práticos para iniciar essa jornada. O primeiro passo é o mais libertador. Simplifique tudo. Menos regras, menos processos complexos. O segundo, adote uma cultura de teste e aprendizado. Ouça o feedback, adapte, mude, não precisa ser perfeito de primeira. Terceiro, tome decisões com base em dados, não em achismos, e seja transparente sobre isso. E o mais fundamental, coloque a experiência humana no centro de tudo. Com essa base sólida, fica muito mais fácil construir a confiança necessária para que a autonomia e o trabalho em equipe realmente floresçam. No final das contas, se a gente pudesse resumir toda essa transformação do RH ágil em uma única frase, seria esta. É sobre parar de enxergar as pessoas como recursos que precisam ser gerenciados e começar a vê-las como seres humanos que precisam ser empoderados. É uma mudança de perspectiva simples, mas que, acredite, pode mudar absolutamente tudo. Olha, o mundo do trabalho está mudando numa velocidade impressionante, né? E com essa mudança toda, o jeito de liderar também precisa se transformar. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que é, afinal, ser um líder na era ágil? E por que aquele modelo antigo de liderança, sabe, talvez já não dê mais conta do recado? Sabe qual é a promessa da revolução ágil? Times mais rápidos, super flexíveis, cheios de inovação. Só incrível, né? Mas tem um porém. Muitas vezes, a cabeça de quem lidera, a mentalidade da liderança, ficou para trás. Não acompanhou essa evolução. E aí que mora o problema. A gente vai entender agora por que esse conflito acontece e por que o ágil precisa de verdade de um líder com um perfil totalmente novo. Então, para a gente entender o que é um líder ágil, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e sacar o que é a mudança ágil em si. Porque olha só, o que começou lá atrás, há mais de 20 anos, como um jeito de fazer software, hoje virou uma filosofia de negócio. A chave mudou. Não é mais sobre fazer projetos, é sobre ser uma empresa que se adapta.
E essa transformação, gente, é muito mais do que só colar post-it colorido na parede, viu? Ela mexe com o jeito de criar produtos e, talvez o mais importante, ela redefine o que as pessoas esperam do trabalho hoje em dia. Aquela ideia de, eu só compro ordens e pego meu salário no fim do mês, isso tá com os dias contados. As pessoas querem mais, querem propósito, querem ver o impacto do que fazem, querem um lugar para crescer. E é exatamente aí que o líder tradicional começa a não dar mais conta. Ok, beleza. O cenário mudou. Mas então, o que precisa mudar na liderança na prática? Para a gente responder isso, vamos fazer o seguinte: vamos dar um passo para trás. Antes da gente botar o ágil na frente, vamos primeiro desmontar a palavra principal: liderança. O que é, na essência, liderança? Muita gente acha que liderança é uma coisa só, né? Tipo, o fulano é um líder porque ele tem carisma ou porque se comunica bem. Mas a verdade é que isso é um baita engano. Liderança não é um botão de liga e desliga. Pensa mais como uma caixa de ferramentas, sabe? É um pacote de habilidades, de competências, que um bom líder sabe pegar a ferramenta certa para cada situação. A liderança de verdade, aquela que funciona, ela aparece da mistura, da interação dinâmica entre 3 elementos que são chave. É como se fosse um triângulo. Imagina aí, se você mexe em uma das pontas, o triângulo inteiro muda de forma. Liderança que dá resultado não acontece no vácuo, sabe? Ela depende totalmente do equilíbrio entre essas 3 partes. E quais são esses 3 pilares? Simples: o líder, o liderado e o contexto. O pulo do gato aqui, o que é fundamental entender, é que liderança é uma via de mão dupla. O líder influencia o time, claro, mas o time também molda o líder. E os dois, líder e time, são super influenciados pelo contexto, o mercado, a cultura da empresa, a fase do projeto. Um líder ágil entende isso. Ele não tenta controlar tudo, ele aprende a navegar nessa dinâmica. Tá, eu sei, essa ideia de liderança fluida pode parecer meio teórica, meio abstrata, né? Então, bora trazer isso para a vida real. Vamos ver um exemplo sensacional da empresa Amber, que mostra direitinho como essa dinâmica funciona na prática. Imagina só um time, uma squad de performance lá dentro da Amber. Quem manda ali? Quem está no comando? A resposta pode surpreender, porque a hierarquia nesse time não tem nada a ver com o tradicional. Olha que interessante. A pessoa que dá a palavra final, que decide a direção do projeto, é o Product Owner, um especialista chamado Tests. Ou seja, neste contexto, neste projeto, o líder é ele. É o Tests que define o que é prioridade e que guia o time. E agora, segura essa. Um dos membros desse time que responde ao Tests é ninguém mais, ninguém menos que o Flávio, o CEO da empresa. É isso mesmo. O chefão da empresa inteira, nesse projeto específico, é um membro do time, liderado por um especialista. Isso aqui é o coração da liderança ágil na prática. A autoridade não vem do crachá, não vem do cargo. Ela vem da expertise de quem manja mais do assunto naquele contexto. O líder é quem entende mais daquele problema. Se o CEO chegasse e desse uma carteirada, usasse a autoridade dele para impor uma decisão, ele não ia só quebrar a autoridade do líder do projeto. Ele ia quebrar o modelo inteiro que faz a empresa ser ágil. Simples assim. Então, esse exemplo da Amber é fantástico para mostrar a hierarquia fluida. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente garante que um time com tanta liberdade não vira uma bagunça? É aí que entra uma dupla fundamental: autonomia com alinhamento. E para entender isso, nada melhor que o famoso modelo de cultura do Spotify. E o modelo do Spotify é genial porque ele é simples e direto. Pensa comigo. Se tem muito alinhamento, mas pouca autonomia, o que acontece? As pessoas sabem para onde ir, mas se sentem robôs, ficam infelizes. Agora o contrário, muita autonomia, mas pouco alinhamento. Aí todo mundo está feliz, mas cada um correndo para um lado. É o caos. Onde está a mágica? Onde a gente quer chegar? É no canto superior direito. Alto alinhamento e alta autonomia. É ali que a inovação e a satisfação se encontram. Esse é o grande objetivo de um líder ágil. Certo, mas como é que a gente chega nesse lugar ideal? A virada de chave está toda aqui. O líder tradicional chega e fala: pessoal, precisamos cruzar o rio, construam uma ponte. Pronto, ele já deu a solução. Agora, o líder ágil, ele faz diferente. Ele disse: pessoal, nosso problema é cruzar o rio. Pensem aí em como fazer isso. Ele não dá a solução, ele dá o problema. E confia que o time vai encontrar a melhor resposta. E quando se faz isso, quando se dá o problema e não a solução, uma coisa incrível acontece. A criatividade da equipe explode, porque talvez a melhor solução não seja mesmo uma ponte caríssima.
Quem sabe não é um túnel, ou um bondinho, ou uma ideia que ninguém nem tinha pensado antes. E o ganho é duplo. A empresa ganha uma solução muito melhor e o time se sente dono do projeto. Ganha propósito, motivação. É outra coisa. Então, a essa altura já deu para perceber, né? Liderança ágil não é só um kit de ferramentas ou um jeito de gerenciar projeto. É muito, mas muito mais fundo que isso. É sobre criar, sobre cultivar uma cultura de empresa totalmente nova. E no centro, no coração dessa cultura, tem uma ideia fundamental, que essa citação resume perfeitamente. Pessoas não são coisas, porque pessoas têm poder de decisão. É isso. Um líder ágil sabe que as pessoas do time não são recursos para serem movidos de um lado para o outro como peças num jogo de xadrez. São seres humanos, criativos, cheios de ideias, que podem escolher. O papel do líder muda. Não é mais controlar, e sim destravar todo esse potencial. E isso, claro, muda completamente o jogo de poder. A gente sai daquela pirâmide rígida de manda quem pode, obedece quem tem juízo, para uma rede de colaboração. O foco das pessoas também muda. Não é mais o que eu faço para subir na carreira, e sim como eu posso contribuir mais. E num ambiente assim, o valor de alguém não está mais no título do cargo, mas sim no impacto que as ideias dessa pessoa geram. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que talvez amarre todas as pontas. A liderança ágil é sobre o quê, no fim das contas? É sobre fazer as pessoas entregarem tarefas mais rápido ou é sobre ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão delas mesmas? Fica a reflexão. Talvez a resposta seja que quando a gente foca de verdade no segundo, o primeiro acontece naturalmente como consequência. Porque a agilidade de verdade, no fim do dia, não está nos processos, está nas pessoas. Olá! Sabe uma coisa curiosa? Muitas equipes têm uma estratégia que parece ótima no papel, mas poucas realmente conseguem transformar esse plano em um resultado concreto. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em como construir essa ponte entre o que foi planejado e o que foi conquistado. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Onde a maioria das iniciativas falha não é na qualidade da ideia, mas sim na jornada para fazê-la acontecer. A execução é aquela peça crítica e que muitas vezes está faltando no quebra-cabeça. Certo. Vamos deixar isso bem claro. De um jeito bem simples, a execução é exatamente isso. É o caminho que conecta a estratégia ao resultado. Pensa no motor. A execução é esse motor que faz o carro do planejamento andar de verdade. Mas para esse motor funcionar direitinho, ele precisa das peças certas, todas trabalhando em harmonia. E essas peças são os 6 pilares da execução ágil. Eles vão ser o nosso mapa para essa análise. Vamos passar por cada um deles para entender como é que se monta uma verdadeira máquina de execução, uma que realmente entrega o que promete. Bom, tudo começa com uma fundação sólida, certo? Os 2 primeiros pilares, que são a estratégia e os indicadores, eles são o alicerce de tudo. Se essa base não for forte, o resto todo pode desmoronar. E o primeiro motivo pelo qual a execução falha é, acredite, muito simples. Falta de clareza. Se as pessoas no time não sabem para onde estão indo ou o que exatamente precisam fazer, como é que elas podem executar alguma coisa direito? A resposta é: não podem. E ok, digamos que todo mundo sabe para onde ir, mas como é que a gente sabe se está no caminho certo? É aí que entram os indicadores. Eles são a nossa bússola, a forma como a gente mede o progresso e define o que sucesso realmente quer dizer. Eles tornam a estratégia algo palpável. Uma forma bem conhecida de definir esses indicadores é o Framework SMART. Uma meta precisa ser específica, mensurável, atingível, realista e ter um prazo, ser temporal. Por exemplo, alcançar R$1 milhão em faturamento até dezembro. É claro, direto, não deixa margem para dúvida. Só que o mundo ficou mais rápido, não é? E com essa velocidade surge uma nova ideia, uma provocação. Em ambientes que mudam o tempo todo, talvez a agilidade e a transparência sejam até mais importantes do que uma estrutura super rígida. E é daí que vêm as metas FAST. Elas devem ser frequentemente discutidas para todo mundo estar sempre na mesma página, ambiciosas para inspirar a gente a ir além, específicas com marcos claros no caminho e, o mais importante, transparentes para todo mundo ver. É uma pegada bem mais dinâmica, perfeita para hoje em dia. Certo, já temos o plano e as métricas. Agora, vamos virar o holofote para o coração de qualquer execução, as pessoas. São elas que fazem o trabalho acontecer, afinal.
E no contexto ágil, a comunicação precisa ter, bem, contexto. Isso significa falar a língua do time, garantir que todo mundo entenda o objetivo maior, entregar valor de forma rápida e contínua. É uma comunicação focada no resultado, sem muita cerimônia. O que os leva perfeitamente ao pilar 4. E tem uma frase famosa do Jim Collins que resume tudo de forma brilhante. Coloque as pessoas certas no ônibus. Simples assim. Não adianta ter a melhor estratégia do mundo se o time não for o certo para executá-la. Muito bem, temos a base e as pessoas certas a bordo. Agora a gente precisa ligar esse motor, dar a partida. E é aqui que entram a prestação de contas e a motivação. Prestação de contas, ou accountability, como se diz por aí, é uma disciplina central no mundo ágil. Pensa nas cerimônias do Scrum. Na daily stand-up, cada um fala o que fez e o que vai fazer. Na Sprint Review, o time mostra o que entregou. E na retrospectiva, se avalia o processo. É um ciclo constante de responsabilidade. E a falta disso é devastadora. O autor Patrick Lencioni é muito claro. A ausência de responsabilização é uma das principais razões para um time não funcionar e ter resultados ruins. Pensa bem, faz todo sentido. É um efeito dominó. Quando não existe essa cultura de prestação de contas, as pessoas evitam assumir responsabilidades, isso leva a uma falta de comprometimento e, no fim das contas, a uma total falta de atenção aos resultados. É uma bola de neve que o ágil tenta evitar a todo custo. E aí a gente chega no nosso pilar final, motivação. A analogia com esportes é perfeita aqui. Um time pode ser cheio de craques, mas se cada um jogar por si, se não houver engajamento pelo objetivo comum, a derrota é quase certa. Mas como motivar de verdade? O autor Daniel Pink faz uma distinção bem legal. Ele fala da motivação antiga, baseada em punição ou recompensa, e da motivação 3.0. As antigas funcionam, mas só a curto prazo. A motivação de verdade, aquela que dura, vem de dentro. O primeiro elemento dessa motivação interna é a busca pela excelência. Tem a ver com ter padrões claros de qualidade e o orgulho de conseguir atingi-los. Viu como isso se conecta totalmente com a prestação de contas? O segundo elemento é a autonomia. É dar poder para as pessoas tomarem decisões sobre o próprio trabalho. Quando alguém se sente dono do que faz, o engajamento e a motivação disparam. E por último, talvez o mais poderoso de todos: propósito. Entender o porquê de estar fazendo aquilo. É exatamente o que acontece numa boa sprint planning, quando o time discute o valor que está gerando. Saber que o trabalho tem um significado, isso não tem preço. Certo. Agora que a gente viu todas as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo e entender como isso tudo se amarra dentro de um framework ágil. E aqui está o grande pulo do gato. As metodologias ágeis não são só um conjunto de regras. Elas são, na verdade, um sistema projetado para integrar e reforçar cada um desses 6 pilares de forma natural. Elas criam o ambiente ideal para uma execução eficaz florescer. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para um time ou para uma organização, qual desses 6 pilares parece ser o mais forte? E qual deles, talvez, esteja precisando de um pouco mais de atenção, para de fato conseguir transformar uma grande estratégia em um grande resultado? Já pararam para pensar por que algumas empresas simplesmente decolam, enquanto outras, bem, ficam para trás? Muitas vezes, a resposta está na tal da gestão ágil. O curioso é que o que começou como uma estratégia lá no mundo do software, hoje está revolucionando organizações inteiras. É bem mais do que um método, é uma mentalidade. Vamos mergulhar nisso. Fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Uma organização hoje, ela é feita para durar ou para mudar? Antigamente, o grande objetivo era a estabilidade, né? A solidez. Hoje, a história é outra. A sobrevivência depende e muito da capacidade de se adaptar. É exatamente aí que a agilidade entra em campo. Para entender de verdade a gestão ágil, não adianta olhar só para uma pecinha do quebra-cabeça. A gente precisa dar um passo para trás e enxergar o quadro completo. A ideia é entender como a organização inteira respira e se move em conjunto. Sabe aquela sensação de que cada departamento está rimando para um lado? Pois é, a gestão ágil funciona como um grande guarda-chuva que alinha todo mundo. Liderança, RH, execução, todos sincronizados, todos movidos pela mesma mentalidade ágil. E olha só como as peças se encaixam. A liderança, ela está focada nas pessoas e no contexto. O RH, nos processos que envolvem essas pessoas. A execução, claro, na entrega de resultados. E a gestão?
A gestão ágil é o que costura tudo isso, garantindo que a organização funcione como um organismo só, bem coeso. Mas como é que se transforma uma visão gigante em ação do dia a dia? Uma boa resposta para isso é a pirâmide de propósito. É basicamente uma ferramenta que conecta a estratégia lá do topo com o trabalho que cada pessoa faz todo santo dia. Aqui a gente tem o modelo da empresa Office na prática. Começa lá no grande porquê e vai descendo até os próximos 25 minutos de trabalho, o famoso Pomodoro, que, aliás, tem esse nome por causa daqueles cronômetros de cozinha em formato de tomate. Cada passo, da meta do ano até o plano de hoje, conecta o trabalho de todo mundo ao objetivo maior. É assim que um propósito enorme se torna algo palpável, gerenciável. E esse modelo da Office não é um caso isolado, não. A Asana, por exemplo, usa uma estrutura bem parecida, ligando a missão da empresa até os projetos individuais de cada um. Imagina o poder disso. Cada pessoa sabe exatamente como o seu trabalho está contribuindo para o sucesso da organização inteira. Isso dá uma clareza, dá um poder de ação impressionante. Certo. A estrutura é super importante, mas não é tudo. O que realmente move a agilidade? São os princípios, os fundamentos que moldam a cultura da empresa. Vamos dar uma olhada neles. Vamos falar sobre os 10 fundamentos da agilidade. É bom pensar neles como se fosse o DNA de uma organização ágil. Sem isso, o que se tem é só o processo, mas não a mentalidade, entende? Os 3 primeiros princípios giram em torno de valor. Primeiro, o foco total no cliente, que garante que o que está sendo construído é algo que as pessoas realmente querem. Segundo, a entrega contínua, que acelera o feedback e a melhoria. E terceiro, a valorização das pessoas. Porque, no fim das contas, equipes motivadas entregam resultados excepcionais. Simples assim. Agora, vamos ver como as equipes ágeis trabalham. A palavra-chave é colaboração, não competição. Elas se auto-organizam, ou seja, têm autonomia e criatividade para resolver problemas. E, fundamental, elas se comunicam de forma aberta, transparente, garantindo que todo mundo esteja sempre na mesma página. O crescimento numa organização ágil vem de 2 lugares. Primeiro, da melhoria contínua, que é ter a coragem de desaprender o que já não funciona. E segundo, do aprendizado constante, a humildade de saber que sempre existe mais a aprender. Juntos, esses 2 criam uma cultura de evolução sem fim. E para fechar, flexibilidade e adaptabilidade. Qual a diferença? Parece a mesma coisa, mas não é. Flexibilidade é a disposição para mudar, é estar aberto. Adaptabilidade é a capacidade de fazer a mudança acontecer, é a ação. Uma não vive sem a outra. Uma abre a porta, a outra atravessa. Flexibilidade versus rigidez. Parece uma escolha simples, né? Mas pode ser a diferença entre prosperar e desaparecer. Vamos dar uma olhada num exemplo do mundo real onde essa escolha foi literalmente uma questão de sobrevivência. De um lado, os bancos tradicionais, lentos, hierárquicos, meio presos no passado. Do outro, as fintechs, rápidas, flexíveis, construindo o futuro. Não é à toa que os melhores talentos começaram a migrar, né? Agora, os gigantes estão correndo para alcançar, não mais por opção, mas por pura necessidade de sobrevivência. E essa frase resume tudo. No mercado atual, flexibilidade não é mais um luxo, é uma necessidade básica. Se a gente parar para pensar em qualquer indústria, onde é que a rigidez está impedindo o progresso? Ok, então, já vimos a estrutura, os princípios e o impacto da agilidade. Mas nada disso funciona de verdade sem uma coisinha, a mudança de mentalidade. É aqui que a mágica, a verdadeira transformação acontece. Aqui está a grande verdade sobre a agilidade. Não é um aplicativo que se instala na empresa. É como um novo sistema operacional que precisa ser adotado por todo mundo. Ferramentas como o Scrum e o Lean são os aplicativos, e eles só vão rodar bem se a cultura por baixo, o jeito como as pessoas pensam e colaboram, estiver pronta para eles. Então, o que fica de tudo isso? Que agilidade é bem mais que processo, é uma mentalidade. E num mundo onde se fala tanto em demissão silenciosa, talvez essa mentalidade seja exatamente o que está faltando. Será que o jeito ágil é a chave para criar empresas onde as pessoas não só trabalham, mas querem de fato estar e prosperar? A questão talvez não seja se podemos nos dar ao luxo de tentar, mas sim se podemos nos dar ao luxo de não tentar.